Boa tarde ou boas tardes a todos e todas. É um prazer apresentar a segunda live de hoje. Agora, às 10 da manhã, nós tivemos o Fábio Belotti, que deu um show aí para a gente de como usar o aparelho de celular de forma eficiente para a produção de vídeos, tanto para captação de áudio, quanto para captação de vídeo mais eficiente. E essa live está disponível no nosso perfil do Facebook, assim como a abertura do evento ontem com o maestro Spock, da Spock Frevo Orquestra, e o doutor Alberto Iqueda, lá da USP, né? Grande pesquisador de culturas populares. Bem, para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Pires, sou professor de trompete e também estou como coordenador pedagógico dos instrumentos de sopro. E queria, antes de qualquer coisa, além de agradecer a participação de todos que eu vou apresentar calmamente, reforçar que a participação de todos os convidados, desde a primeira versão da Missão Folclórica em 2018, 2019 e agora, ela é feita por voluntários. Nenhum dos professores, dos convidados, estão sendo remunerados para fazer essa participação. Então, de antemão, fica aqui o reforço, né, do nosso agradecimento pela generosidade, pelo tempo de vocês, de tirar um tempinho da rotina de vocês para compartilhar com a gente. O objetivo da Missão Folclórica é aproximar o universo da pesquisa em música do grande público, da população. As pessoas conversam sobre novela no boteco, elas conversam sobre série na igreja, elas conversam absolutamente sobre tudo, e às vezes conversam sobre música, mas não entendem muito o que é o pesquisador em música, e às vezes nem acham que estão fazendo pesquisa em música. Então, nosso objetivo é aproximar pessoas que estudam algo relacionado à música ao grande público. Hoje a gente tem um assunto que é, vamos dizer, vital, né, para a identidade, para estima, para a psicologia de qualquer pessoa, que é a questão da voz. No caso do artista, a voz ela tem uma função ainda mais determinante, e se for um cantor, então, a gente vai ter esse uso da voz mais determinante ainda. A gente tem casos clássicos, como o maestro, grande maestro, Radamés Inátali, que poucas pessoas sabem, era gago, né? E durante muito tempo teve questões por ser gago. Um grande pianista, tocou violino, né? Então, essa questão da voz ela está realmente ligada muito à psicologia e, obviamente, à estima, mas, de qualquer forma, o bate-papo hoje é sobre um recurso que, se a gente for ouvir algumas folias de reis, congadas, a gente vai ver duplas de música tradicional, como dupla sertaneja, às vezes, o pessoal faz o falsete. No mundo da música caipira se chama muito de fá-bordão ou falso bordão, né? Mesmo que seja a terça mais aguda, ou às vezes a sexta mais aguda, eles usam o nome de bordão, e aí eu não sei por que, teria que ser investigado, mas o fato é que no universo das cantorias, às vezes até do universo da religiosidade, nas ladainhas, é muito comum também o uso do falsete. Então, a gente, enquanto músico, sempre fica nesse dilema. Isso é certo, é errado, é da voz mesmo, não é? Então, a gente achou por bem ter um atalho para falar sobre isso. A gente vai ter, deixa eu aqui achar as bios bonitinho para... se eu não falar alguma coisa, por favor, vocês me corrijam. A gente vai ter o doutor Reinaldo Lopes, que é fonoaudiólogo, né, especialista em voz pelo CEV, mestre em educação pela UERJ, professor adjunto da graduação em fonoaudiologia da Universidade de Veiga de Almeida. Ele é coordenador acadêmico da pós-graduação em voz
da FINAMA e fundador do núcleo Atelier Arte da Voz. A gente achou por bem ter uma pessoa para falar da fisiologia da voz. A gente também vai ter a participação do professor Lenine Santos, né? Que aqui, vamos lá, é doutor em canto pela Unesp. Lenine Santos tem atuado como docente em várias importantes instituições de ensino no Brasil, como a Faculdade Cantareira, de São Paulo, o Instituto de Artes da Unesp, Instituto de Artes da Unicamp, Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é professora adjunto da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estreou em ópera em 1993 no Teatro Municipal de São Paulo, no papel de Arlecchino, né, em Um Pagliacci de Leoncavallo, e desde então tem estado em evidenciar no cenário artístico brasileiro, cantando, além do repertório tradicional de ópera, câmara e oratório, várias personagens em óperas brasileiras contemporâneas. Como pesquisador, além das investigações voltadas para a performance e pedagogia do canto, trabalha na divulgação e interpretação da música de câmara brasileira, tendo realizado estreias de importantes compositores brasileiros. Entre suas gravações, destacam-se o CD Minhas Pobres Canções, 2006, e o CD Canção com o pianista Aquile Pique, ambos pela gravadora Algol, em parceria com a cantora Susana Salles, e o violeiro Ivan Vilela gravou os CDs Caipira, 2005, e Mais Caipira, 2010, uma antologia de cunho camerístico de música regional brasileira. Compartilhar aqui que eu faço uma pós-graduação lá na USP e tenho o prazer de ter lá o grande Ivan Vilela como meu orientador. Então, fico feliz, né, desses encontros assim. E agora eu vou também apresentar um camarada que, como a gente costuma dizer, né, ele é cria da Rocinha, né? Ou seja, você está na Rocinha nesse momento, Anderson? Tô sim. Ou seja, a gente está, né, com um cara na Rocinha, da Rocinha, que é o Anderson Vieira. O Anderson iniciou seus estudos na Escola de Música da Rocinha, como aluno de percussão e viola. Porém, seus estudos estão voltados ao piano e ao canto no momento. Atualmente é licenciando da UFRJ, onde tem aulas com os professores Marcelo Berzoni, de piano, e Lenine Santos, de canto, participando também do coral Brasil Ensemble, sob regência de Maria José Chevitarese, a minha eterna professora Zezé, como a gente a conhece. Sabe tudo, Zezé. Além da sua trajetória discente, atua como professor de piano e teclado da Escola de Música da Rocinha, é monitor do coral infantil da Escola de Música da Rocinha, sob a orientação da professora Valéria Corrêa, que está lá à frente há 25 anos do nosso coro. O Anderson também é cantor no coro juvenil da Escola de Música da Rocinha, sob a regência da Valéria também. Recentemente está à frente do canto coral da expansão da Escola de Música da Rocinha na comunidade da Muzema. Então, só para eu explicar aqui para o professor Reinaldo, a Rocinha é muito grande, né? E há um êxodo natural das famílias para as comunidades de Rio das Pedras e Muzema. E com isso a Escola de Música também foi se expandindo e a gente não sabe se vai conquistar o Rio de Janeiro, mas a gente começa ali pela Zona Oeste, não é isso, Anderson? Por aí mesmo. E a ideia é de trazer o Anderson não só pela trajetória que ele tem com o canto na Escola de Música da Rocinha, mas também pelo fato de já ser um pouco um fruto que já está atuando também lá no universo da UFRJ. Lembrar que essa live está sendo transmitida pelo Facebook. O pessoal quiser fazer perguntas, fazer comentários, fiquem à vontade. Bem, uma questão de ordem da fisiologia da voz, a gente achou por bem colocar o professor Reinaldo, o Reinaldo, fonoaudiólogo. Eu chamo sempre de professor, não sou jogador de futebol, mas tem essa coisa do professor, né? Mas depois a gente cada um vai bater uma bola para o outro,
tá? Então, professor Reinaldo, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Reforçar que, nesse momento, as atividades da Escola de Música da Rocinha estão sendo feitas de forma remota, com aqueles que podem fazer, né, instrumentos de aula individual, coisas desse tipo, e queria realmente aqui agradecer a sua disponibilidade e participação. Agora é com o senhor. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade. Ouvindo você falar das apresentações, eu também tenho uma história com a Maria José Vitarese, a Zezé. Eu cantei no Todo Tom, né? O Todo Tom nossa, foi um divisor de águas, fez vários trabalhos. O Todo Tom é o coro antes do Brasil Ensemble. E a Zezé é uma grande amiga também, como a Valéria. Na verdade, a Valéria que fez uma indicação, e eu tenho extremo carinho, amizade, e está sendo um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho disso com que eu trabalho, tá? Eu vou dividir, vou compartilhar a tela com vocês, que eu fiz uma apresentação por alguns vídeos. Na verdade, para falar sobre o que a gente vai estar conversando, eu preciso de algumas imagens. Então, por isso que vou estar fazendo isso aqui. Deixa eu só... Beleza. Cadê o negócio que eu estava procurando? Claro que deu certo no início, depois agora não está dando. Deixa eu ver só se eu consigo. Não tem problema. Só um instantinho, vou descompartilhar e vou achar de novo o negócio. Tranquilo. Deixa eu só... Reforçar com o pessoal que está acompanhando, hoje às 19 horas a gente vai ter uma oficina bate-papo com a Georgia Câmara, que é uma super percussionista e baterista, falando do universo, dessa transição do universo dos tambores para o universo da bateria, a bateria ali como um instrumento que se consolida, né, na seção rítmica no século XX, mas, ao mesmo tempo, agora a gente, já com alguns bateristas, inclusive percussionistas, né, incluindo outros instrumentos dentro da bateria e fazendo o que alguns já estão chamando até de percuteria, né? O universo da percussão no Brasil é muito forte, mas, independente disso, a gente tem algumas questões aí até mesmo de identidade. Então, é muito legal a gente refletir sobre esse universo, e a Georgia certamente vai dar um show aí à tarde. Foi, professor? Acho que foi. Todo mundo está vendo? Acho que sim. Então, isso aqui é só um resumo do que o Thiago já falou para mim, de mim para vocês, né? Eu sou fonoaudiólogo há 26 anos, eu trabalho na Universidade Veiga de Almeida como docente desde 2007, mas sou professor há 24 anos, né, em várias graduações. E minha experiência docente foi na UFRJ, como professor titular não, mas professor substituto. Daí eu fiz vários outros cargos, enfim, a vida foi caminhando. Em 2007 fui para Veiga, montei um espaço chamado Núcleo Ateliê Arte da Voz, que é um local onde é um consultório, mas que tem interação com outros profissionais, como professor de canto, otorrinos e outros fonoaudiólogos preocupados com isso. Há algum tempo eu trabalho com sambistas, então eu tenho um trabalho de performance com sambistas e trabalho também com a recuperação de vozes que estão doentes, né, que estão com algum tipo de alteração de massa, como nódulos, como edemas, como alterações estruturais mínimas, ou seja, é um consultório, mas ao mesmo tempo é um local onde a gente prepara as pessoas para ter uma performance melhor. Já de antemão, tem uma diferença entre o trabalho do fonoaudiólogo e do professor de canto, em que o fonoaudiólogo está preocupado com a saúde vocal desse cantor, e está preocupado também com a sua resistência e com a sua força e com a sua performance, mas não necessariamente com a parte artística. A parte artística, eu entendo que seja uma função mais do professor de canto do que do fonoaudiólogo. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é falar sobre essa estrutura do funcionamento do aparelho fonador e como é que ele é usado, como é que ele funciona para fazer até o que a gente vulgarmente chama de falsete. Né? Eu estou falando já vulgarmente porque eu não vou usar necessariamente isso, mas eu sim vou usar ajuste de cabeça e não é voz de cabeça.
E não vou discutir terminologia também, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é um videozinho que vocês encontram possivelmente na internet, mas ele mostra como é que é por dentro esses ajustes de ressonância. Por que eu estou falando de ajuste de ressonância? A gente vai estar falando hoje, né, pelo menos eu, vou estar falando sobre fonte e filtro. Fonte é onde ocorre a produção do som, onde tem as pregas vocais, e filtro é tudo aquilo que está acima das pregas vocais. Inclusive a parte que a gente chama, onde está localizada as falsas pregas vocais, que são a região vestibular ventricular, tá? Mas o que vocês vão ver aqui não é essa parte de fonte, sim de filtro. Olha que interessante que acontece quando a gente pensa em estilos musicais. Pop rock. Over the back of this rock and roll, let's roll now. Musical. Yodeling. Overtone singing. And beatboxing. E com isso, né, o que a gente consegue perceber? Que a nossa ressonância, essa caixa de ressonância, ela é extremamente poderosa e ela pode, inclusive, simular um instrumento musical. As pregas vocais é um instrumento musical. Ela vai dar, na verdade, a possibilidade de produção de som e a ressonância vai fazer a transformação dele. Ou seja, o que está em jogo? Não é o esforço na região de fonte, e sim o bom uso da região de filtro, que é o que vocês acabaram de ver, né? Vocês viram que há várias possibilidades. As funções da laringe são 3 básicas, eu não vou discorrer sobre elas, mas respiração, que é a função vital, deglutição, porque a gente mastiga pela boca e engole, mas a comida não vai para a laringe, ok? São 2 buracos diferentes. Normalmente a gente fala assim, né? Você escuta o fonoaudiólogo falando, tem a higiene vocal, beba bastante água, aí parece que você vai botar água na laringe, mas não é isso. Na verdade, você está fazendo uma limpeza dessa região em que você vai engolir as impurezas, mas pelo buraco de trás. Na verdade, são 2 tubos. O tubo da frente, onde tem as pregas vocais, onde está a laringe, quando você engole, ele se eleva e fecha, e abre o tubo de trás, para que a comida e a saliva passem. Se entrar alguma coisa aqui pelo tubo da frente, você vai tossir, ou você vai engasgar, ou você pode até broncoaspirar. Então, esse trato vocal tem uma função também de deglutição e de fonação. Quando eu penso de fonação, eu também estou me referindo à parte de canto, porque o que vocês viram no vídeo anterior é fonação. É onde eu utilizo o som e eu transformo esse som na parte de cima, tá bom? Mas não vamos descrever muitas coisas sobre isso. A primeira função do aparelho fonador é a função de esfíncter. Ele faz a proteção das vias aéreas. Naturalmente, o ser humano foi criado com essa região para proteger qualquer ingresso de coisas que não seja o ar. Então, por isso que tem essas camadas todas. Você tem a epiglote, você tem a própria prega vocal. A prega vocal é um esfíncter extremamente forte. É a partir desses 2 instrumentos, dessas 2 regiões, que fazem com que nada entre de líquido nem de sólido nos seus pulmões. Se entrar, você pode ter o risco de broncoaspirar e desenvolver uma pneumonia, por exemplo. Então, a função dela não era a voz para falar ou para cantar, era para proteger. Mas o ser humano evoluiu, né? Esse homo sapiens que nós somos descobriu linguagem, e essa linguagem ela foi escolhida, talvez, sei lá, pela imitação dos cantos dos pássaros, do vento, não sei, o que encantou esse ser humano e que ele reproduziu isso em vários sons. E esses sons são os sons da fala e os sons do canto. Esse vídeo é mega curtinho, é só para te mostrar, para quem nunca viu como é que essa região é. Aqui a gente vai ter a campainha da boca, né? E aqui você tem o quê? A epiglote. A epiglote é aquela que fecha quando você vai engolir alguma coisa. E essa região que vocês estão vendo mexer são as pregas vocais.
Imediatamente acima, vocês veem a região ventricular, aonde estão localizadas o que a gente chama de falsas pregas vocais. É nessa região que faz com que a gente tenha o tônus necessário para fazer a voz grave, aguda ou a voz habitual, tanto para o canto quanto para a fala. Vamos lá. Esse videozinho também eu copiei da minha tela, que é um programa de computador da Voice Foundation, que é uma das principais instituições que estuda e pesquisa a voz no mundo. Eles têm um programa que se chama Body Part, e aqui a gente vai ver, eu estava falando e não chamei a atenção para o que a gente estava vendo, vocês estão vendo o quê? Aqui é o diafragma em movimento, a troca de ar naso-nasal, ou seja, entra o oxigênio, sai o gás carbônico, a gente espera que seja pelo nariz para que haja a filtragem, o aquecimento e a umidificação dessa região de extrato vocal. Isso aqui é um corte para vocês verem esse ar passando pelas pregas vocais. Aqui não dá para ver exatamente, mas existe um movimento das pregas vocais. Aqui é quando as pregas vocais vibram uma com a outra, e faz o som vocálico. Ok? Se a gente deixar, ela vai ficar falando até amanhã. A gente não quer isso. E aí, nesse vídeo, deixa eu só tirar o som dele, que eu não preciso dele. A gente vai ver o quê? A gente vai ver as estruturas de prega vocal, do trato vocal. A gente vai ter 9 cartilagens que têm os mesmos nomes dos músculos, e essas cartilagens, elas vão ser responsáveis pelo movimento muscular. O que é a cartilagem? Se você pensar na cartilagem do seu joelho, você só dobra o joelho porque tem aquela cartilagem. Quem tem algum problema de joelho sabe que fica pior quando essa cartilagem está com problema. Se você tiver um problema nas cartilagens laríngeas, também você vai ter algum tipo de alteração vocal, tá? Sendo que essas cartilagens, elas estão ligadas a músculos. E esses músculos são inervados pelo sistema nervoso central, que é o nervo laringeu inferior, o 10º par também. A gente vai ter na estrutura de trato vocal o osso hioide, que sustenta toda a prega vocal, que é essa região aqui onde está o meu mouse, e você vai ter todos os músculos, o tiroaritenoide, que é o músculo vocalis, o cricoaritenoide, o cricoliteróide posterior, que é o músculo de abertura de prega vocal, é por isso que a gente está vivo. Se ele não abrisse, a gente não ia conseguir viver. E tem o lateral, o cricoliteróide lateral e o aritenoide é que faz o fechamento. É por causa dessas funções que a gente vai ter isso que vocês estão vendo agora. Né? Quando eu tenho o tiroaritenoide, que é o músculo que vai daqui até aqui, esse músculo, junto com o lateral, o cricoliteróide lateral, é que vai fazer a tensão dessa região para que os sons sejam habituais ou graves. Eu posso fazer o encurtamento da prega vocal por causa desse movimento. E quando eu uso o cricoaritenoide, que a gente chama de CT, junto com o TA, eu posso fazer a extensão, e aí vai chegar no tema de hoje, que são os sons mais agudos, ou os ajustes de cabeça, como eu vou estar chamando, tá bom? Então, esse vídeo, ele mostra os músculos e as cartilagens em ação. E a fonoaudiologia vai estar trabalhando com os ajustes e reconhecimento dessa região para uma melhor performance, mas uma performance saudável, para que o cantor não perca a sua voz, e ao perdê-la, ele não possa trabalhar. Então, o fonoaudiólogo funciona como se fosse um treinador pessoal da voz do cantor. Mas ele tem a consciência, um fonoaudiólogo especialista em voz, tem a consciência de que ele precisa também do professor de canto, e precisa, é claro, o professor de canto e o fonoaudiólogo precisam de um otorrino para que verifique as estruturas desse aparelho fonador, tá? Senão não seria possível ver aquelas estruturas que a gente viu nos vídeos anteriormente. Aqui também é mais um vídeo mega curto, só para te mostrar como é que o som grave é produzido e como o agudo é produzido na sua prega vocal. Ou seja, quanto mais grave esse som for, mais encurtado esse músculo estará. Ó, ele está indo do médio para o agudo. O agudo ficou mais fininho. Beleza? Ou seja, para fazer som grave, eu preciso encurtar a prega vocal.
Para eu fazer som agudo, eu preciso alongar a prega vocal. Com isso, se você é musicista, você vai pensar, será que isso tem a ver com extensão vocal? Tem, porque, na verdade, se eu tenho sons muito graves, possivelmente eu estou fazendo TA, acionando tiroaritenoide para que ele encurte. Se eu quero fazer agudo, estou acionando o cricotireoide para sons agudos, tá? Graves, eu acho que eu falei ao contrário. E sim, o TA para graves e o CT para agudos. Opa. Aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, um exemplo. Para que eu tenha sons graves, eu preciso de mais volume e de menos velocidade. Isso que vocês viram a prega vocal encostando com a outra, o nosso olho consegue enxergar um espaço de tempo muito maior do que é. Na verdade, a cada vibração de uma letra, como a letra E, quando eu estou fazendo isso, a cada segundo, no meu caso, a minha frequência fundamental vai ser de 136 Hz, que para homem é uma voz médio-aguda, porque as frequências masculinas vão de 80 a 150 numa prova clínica, e das mulheres vai de 150 a 250. Eu não estou falando de voz cantada, estou falando de voz habitual. Esse 136, no meu caso, que é um homem de voz médio-aguda, ele bate 136 vezes num segundo. Ou seja, em um segundo, que é um negócio que você já passou aqui, ó, vários segundos já passaram, a minha prega vocal bateu uma com a outra para fazer aquela tonalidade de 136 Hz. Para sons graves, eu preciso de menos velocidade e mais volume. E aí, no grave, eu estou exemplificando aqui de forma bem jocosa, bem simples, como se fosse uma cortina de pano em que você tem uma janela aberta. O que acontece isso em Cabo Frio, por exemplo, quem já conheceu Cabo Frio? Se tiver uma cortina de pano, a cortina vai fazer aquele movimento bastante amplo, com bastante volume. Isso, comparando com o movimento de prega vocal, seria o encurtamento, seria quando eu faço som de monstro, seria como se eu tivesse uma cortina com janelas abertas e eu precisasse que a borda livre da prega vocal tivesse bastante mobilidade para eu fazer o som grave, como fiz um som mais grave que eu posso. Os sons agudos são ao contrário disso. Eu preciso de mais velocidade para sons agudos. Peraí. Sons agudos eu preciso de mais velocidade e eu preciso de espaço para cima. Ou seja, seria o mesmo Cabo Frio, com uma janela aberta bem pequenininha. Eu estou usando o Cabo Frio porque venta pra caramba em Cabo Frio. E quando esse vento passa aqui pela janela, pela fresta da janela, ele vai me dar uma impressão que a gente chama de pitch sonoro, a impressão acústica que me dá, é de um som extremamente agudo. Ou seja, a prega vocal faz esse mesmo movimento. Quando eu quero um agudo, eu faço CT. Quando eu quero um grave, faço TA. Ou seja, eu encurto, eu viro cortina de pano ou eu viro janela com uma fresta. E aí a gente vai ter os sons que a gente vai chamar de falsete ou de falsetto, que é a terminologia, na verdade, do falsete nasce de uma terminologia italiana. Aqui é só por uma curiosidade, os professores poderão falar sobre isso melhor do que eu, com certeza, mas é só para a gente ter uma ideia de um instrumento como o piano, afinado em Lá, quais são os intervalos de 5 intervalos. Cantores bem treinados, eles podem fazer essas regiões. E no número 5, seria o que a gente já consideraria voz de apito. É aquela em que eu tenho a extensão muito grande e seria a janela de Cabo Frio, né? Onde passa um som que lembra um apito, tá? Cantores bem treinados podem fazer essas variações sonoras com certa facilidade. Aí, os professores, o professor Lenine, de repente, me corrija se eu estiver errado. E aí eu peguei, na verdade, em relação a falsete, uma publicação de 2019 da Mirna Rubin. A Mirna Rubin já foi professora da Unirio, eu acho que ela não está mais lá, teve um local chamado VOT, trabalha com musical, enfim. É uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que tem um trabalho muito sério, ela também é atriz.
ela traz para a gente um pouco do histórico dessa nomenclatura. Então, falsete vem de falsetto em italiano, que era uma necessidade em que os homens precisavam fazer soar feminino. E aí era uma voz que não combinava com o seu gênero. Então, começou a ser chamado de falsete. Desse tempo para cá, houve várias discussões sobre terminologias. O que é falsete? Está cansando de falsete ou em cabeça? Voz de peito, voz de cabeça, e aí você tem M0, M1, M2, você tem várias terminologias, que vai interessar para quem? Para quem está explicando alguma coisa. E eu acho que eu não seria muito injusto da minha parte trazer uma discussão de terminologia quando para mim não faz muito sentido. Tá? Então, para a gente, quando a gente pensa em o ajuste de cabeça, que eu vou chamar dessa forma, vai depender de quanto eu estico o meu CT para que eu tenha um som agudo que seja leve e que seja agradável. E quando eu tenho alguma massa, algum harmônico, se tem harmônico, esse som não pode ser chamado de falso. Ou seja, a gente vai estar fazendo o quê? A fonoaudiologia vai estar fazendo um treinamento muscular para que o cantor perceba essas nuances musculares, utilizando esses recursos para ter uma performance artística, uma performance de canto adequada e saudável. Tá? Aqui, para fechar a minha fala, eu trouxe para vocês também um vídeo que você acha na internet facilmente, que é o exame vocal de cantores líricos. São 4 cantores que vocês vão verificar o que eu acabei de falar em relação a músculo acontecendo no exame. Esse exame ele foi feito pelo nariz, é uma naso, na verdade. É uma fibra que entra por uma das narinas, ele focaliza lá no palato mole, focalizando a laringe. Então, ele mostra para a gente o quê? O movimento de cada um desses cantores. O que eu gostaria que vocês percebessem? Como é que cada um deles vai estar fazendo o ajuste muscular? Porque isso é fonoaudiologia, certo? Então, só para vocês terem. É só colocar esse nome na internet que vocês encontram um vídeo. É só para vocês terem uma ideia de como é feito, né? Então, eu coloco pelo nariz. Pode parecer uma coisa angustiante, mas nem é tanto. Dá uma cosquinha no céu da boca, quando a câmera chega lá. Aí você vê os cornetos também, enfim. Mas isso para cantor não tem muito interesse. Para fonoaudiólogo, a gente fica assim encantado com isso. E aí ele chega na altura do palato e começa a avistar as pregas vocais, a laringe da pessoa, né? A epiglote está aberta. Eles vão fazer um som... peraí. Sopro. Percebam o movimento dos músculos. O som que você está escutando é o resultado do movimento muscular mais a ressonância de cabeça. E ajustes musculares os mais diversos. Busquem observar as vozes médias, agudas e graves, o que acontece com os músculos. É um vídeo para ser visto algumas vezes. Pelo menos, eu gosto muito disso. Perguntas eu acho que vai ter, né? Vão ter algumas perguntas, mas não é o momento, eu acho que é para guardar, não é isso, Thiago? E já de antemão, eu agradeço, cuidem da sua voz, tenham vozes saudáveis,
façam um bom uso da voz para fazer o melhor trabalho possível. E qualquer coisa que vocês precisem, eu vou ter o maior prazer de colaborar. Na Clínica Escola da Veiga de Almeida, nós temos clínicas sociais. Se alguém precisar, é só nos procurar. Nessa época de pandemia, a gente está reabrindo, mas não está abrindo a agenda, mas logo, logo a gente vai estar abrindo e vocês todos serão muito bem-vindos na nossa clínica vocal, ok? Muito obrigado. Maravilha. Muito bom mesmo. O Paulo Vitor comentou que o meu microfone talvez esteja dando retorno. Eu vou usar aqui, então, o fone. Imagina. Muito obrigado mesmo. A gente vai agora com o professor Lenine e, obviamente, na verdade, de certa forma... Sim, sim. Vocês estão me escutando direitinho? Com o Lenine e com o Anderson, porque qual é a grande questão, né? O coro, desde um coro infantil, ou desde uma voz que está sendo treinada para o uso, mesmo para uma criança, até o que seria a maioridade, né? Ela vai mudar muito essa voz, né? E vão ser vários elementos, entre os elementos até fisiológicos até os elementos, sei lá, sociais, né? Então, primeiramente, professor Lenine, que eu gostaria de perguntar para você, né, como o cara, sei lá, hoje em dia você tem programas como The Voice, né? Você tem 1001 coisas aí do mundo da voz. E o cara às vezes fala assim, eu quero estudar canto. E aí ele tem 1001 possibilidades, desde a aula particular ao fazer parte de um coro, né? E aí eu queria muito que o senhor explicasse qual o seu trabalho na Escola de Música do UFRJ. Qual é a diferença do canto que se faz na Escola de Música, né, onde o senhor está na função de professor, para, enfim, uma outra instituição, né, com outro perfil. Tem que tirar o mute do microfone, professor. Ok, certo, Thiago, obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer a aula bonita do professor Reinaldo. Quando eu soube que ele... O que é que eu fiz aqui, que eu estou só me vendo, não estou vendo vocês? Acho que eu não fiz nada, né? Foi você, Thiago? Na verdade, foi o Paulo Vitor que mudou. Não, foi o Paulo Vitor que mudou a configuração para você ficar bonito sozinho aí. E a gente não! Eu gosto de olhar para vocês. Mas se você... Isso, melhor, obrigado. Você se sentiu sozinho, né? Agora, pelo amor de Deus, volta, gente. Não, muito narcisista. Então, obrigado, professor Reinaldo. Foi um prazer, assim, ouvi-lo, como é sempre um prazer para nós, professores de canto e cantores, conhecer esses profissionais que estão cada vez mais próximos do nosso trabalho na pedagogia vocal e assessorando sempre tão interessados nos processos. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou de uma época, quando eu comecei a estudar canto, onde essa realidade não era verdadeira e a gente sofria alguns perrengues, assim, né, tanto como cantores quanto como professores, que hoje se resolve muito mais facilmente. E quando eu soube que o professor Reinaldo ia estar na live, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, nossa, ele é fonoaudiólogo, ele vai pegar toda a pedreira, toda a parte de fisiologia, de anatomia, de tudo, que eu ia ter que fazer isso que ele fez aí, essa preparação, e falar de musculaturas e processos e tal, das estruturas, ele fez de maneira brilhante e acessível, né? Então, eu fiquei com a parte boa de, depois de responder aqui a pergunta do Thiago, falar sobre falsete de uma forma muito mais geral, né? Da aplicação, de como que é o senso comum sobre o conceito e como que é que a gente lida com ele no dia a dia. Respondendo à pergunta do Thiago primeiro aí, que abriu nossa conversa, o nosso trabalho, especificamente na Escola de Música da UFRJ, é um trabalho que tem uma predominância de ensino do canto lírico tradicional,
né? Esse canto lírico da história da música de tradição europeia, música de concerto, né? Então, quando o aluno entra, embora hoje em dia esse currículo, esse conteúdo programático, esses processos estão todos em discussão, nós somos vários professores dentro da escola que estão discutindo essa estrutura do curso para poder absorver melhor os alunos que estão interessados em outros processos, né? De todo modo, quando o aluno entra na escola de música, ele vai passar a ter uma orientação no sentido do canto lírico, que, na verdade, é uma orientação no sentido de conhecer melhor suas possibilidades vocais, né, de desenvolver os elementos, que, diferentemente de um instrumentista como você, Thiago, que é um trompetista, que compra o seu instrumento pronto e você vai aprender a manuseá-lo, a tocá-lo, né, as possibilidades desse instrumento e, claro, desenvolver também habilidades manuais e de respiração e tal, mas o instrumento vem pronto. No caso do cantor, é um pouco diferente, e principalmente do cantor lírico. O cantor lírico, ele desenvolve o instrumento dele, ou as habilidades que esse instrumento precisa, à medida que ele vai estudando canto e cantando, né? Eu costumo comparar muito com o trabalho do bailarino, por exemplo. O bailarino clássico, quando ele vai dançar, ele passa por um período de aprendizado onde ele vai desenvolver um corpo para cantar, para dançar, balé. O nível de exigência para esse corpo, de consciência corporal, de tônus, de desenvolvimento de musculaturas, de habilidades, é num nível tão alto que ele precisa de anos desenvolvendo um corpo para dançar. Quando ele começa, ele ainda não tem um corpo para dançar. Da mesma forma como um cantor lírico, quando começa a estudar, ele não tem um instrumento em geral, né? Existem pessoas que desenvolvem essas habilidades e esse corpo de maneira mais intuitiva e mais natural. Mas, em geral, você precisa de orientação, você precisa de tempo para desenvolver. Você falou, por exemplo, desses concursos, né, de competições de televisão, The Voice, não sei o que, Have Talent, coisas desse tipo. Eu acho que quando você vai estudar canto, uma das grandes perguntas que você tem que se fazer é que tipo de canto que eu quero fazer, com quem que eu quero estudar, que tipo de canto que eu quero estudar, como é que eu quero cantar. Às vezes é improdutivo você se quer fazer música, não sei, cantar jazz, ou cantar chorinho, ou samba, entrar numa escola para estudar canto lírico. Existem experiências em escolas de música, em universidades, até brasileiras hoje em dia, onde já se tem professores de canto populares. É uma minoria de universidades ainda. De todo modo, nós acreditamos que você passando pelo processo de conhecimento do seu instrumento que o conteúdo programático do canto lírico te exige, você passa a ter um conhecimento do seu instrumento que te permite depois fazer adaptações para cantar o repertório que você quer cantar, né? Seja música popular brasileira, jazz, chorinho, samba, o que você quiser. Você vai ter um instrumento desenvolvido para poder fazer isso. O que vai te faltar, e que você tem que fazer essa formação paralela, é o conhecimento de estilo, né? Você não pode cantar um MPB, por exemplo, como se convencionou chamar, né, esse tipo de canção brasileira, com os mesmos ajustes vocais, o mesmo resultado sonoro que você vai usar para uma área de ópera italiana romântica, ou para um lied alemão, para uma melodia francesa, né? Então, o conhecimento de estilo, nesse sentido, é muito importante. Essa é uma discussão, Thiago, foi bom você levantar a lebre, porque essa é uma discussão que está em voga, ela está na ordem do dia. Nós estamos, na universidade, discutindo
como é que nós podemos abrir, né, nossos conteúdos programáticos, nossas orientações para receber essas pessoas que vêm interessadas em desenvolver o seu instrumento em outros gêneros que não sejam os gêneros clássicos da música tradicional, né, de origem europeia e tal. Então, isso posto, eu posso falar um pouquinho sobre o falsete? Pode, por favor. A ideia é essa. E, Anderson, não se arrogue aí de fazer comentários, né? Tá. Eu vou ser muito breve, porque o Reinaldo já matou, assim, a coelhada toda. Então, como ele disse, o termo falsete, ele falou que não ia entrar muito em terminologia, também não vou me aprofundar muito, mas eu acho importante falar um pouquinho. Porque essa terminologia é que muitas vezes induz a um entendimento errado, equivocado, como você mesmo, Thiago, citou antes, de que é uma coisa pejorativa, ou de que é errado ou impróprio, né? Ou não é certo, nem errado, nem nada. O falsete realmente vem do italiano falsetto, que é um diminutivo de falso, né? Falso em italiano é falso, e falsetto seria um diminutivo que nós nem temos em português, um diminutivo de falso, né? Falsinho, sei lá. Mas nós não falamos assim. E ele também se chama, às vezes, de voce finta, né? Voz fingida. Imagina, tudo isso, essa terminologia, leva a você a acreditar que isso não está correto, né? De todo modo, ele é simplesmente mais um registro vocal. Só isso. O falsete é mais um registro vocal, mais uma característica que você tem no seu instrumento vocal para usar como possibilidade musical, né? Como possibilidade expressiva. Aonde vai entrar, se você deve ou se você não deve, se é apropriado ou se não é apropriado, é o ambiente musical onde você está inserido. E mesmo em ambientes diferentes musicais, existem maneiras diferentes de se usar o falsete. Bom, de todo modo, isto posto, falando que é um registro vocal, e que o professor Reinaldo já explicou tão bem para a gente, que simplesmente é uma maneira de mudar a forma como a própria prega vocal emite o som, não é? Você simplesmente reduz a área da prega vocal que está vibrando, então ela produz um som mais agudo. Que você também entende bem, Thiago, porque é quase como se fosse um harmônico da sua voz central, né? E no trompete você trabalha com harmônicos o tempo inteiro, né? Pois bem, na história, o termo falsete, ele vem, como o Reinaldo tangenciou lá da Idade Média, lá do século XV, XVI, quando nas polifonias, sabe, aquela linguagem lá do Palestrina, dentro da igreja, que tinha, no mínimo, né, 4 vozes, e que o soprano e o contralto não podiam ser cantados por mulheres, porque era proibido a mulher cantar dentro da igreja. Então, o soprano e o contralto, que estavam nas vozes mais agudas, os homens que cantavam essas vozes lançavam mão desse subterfúgio para fazer essas sonoridades mais agudas. E como o professor também tinha dito, esse tipo de sonoridade não combinava, né? Lá em Minas a gente falava, não ornava. Não orna. Esse tipo de sonoridade não combina com a voz falada desses cantores. Eles falavam, é uma voz falsa, é uma voce finta, é uma voz fingida, né? Então daí que vem essa primeira conotação, né, da terminologia. Depois, mais tarde, imagina, que coisa assustadora até, né? Depois, mais tarde, tanto nas igrejas quanto nos teatros, tanto na música sacra quanto na secular, esse falsete natural do homem foi substituído por um processo terrível, que era a castração, né? Uma cirurgia, não era uma castração de tirar os órgãos genitais, mas era o reconhecimento desde cedo, de crianças que eram muito musicais, que tinham uma voz bonita, e eles passavam por um processo cirúrgico que impedia os caracteres sexuais secundários de se desenvolver depois, ou seja, eles praticamente, em termos vocais, não passavam pela puberdade,
né? Então, eles mantinham instrumentos, né, estruturas laríngeas, respiratórias, tal, que eram quase de criança, e não mudavam de voz, mantinham essa voz aguda, essa voz de cabeça, né, que nós vamos falar sobre ela, de criança. Os castrati, no caso, né? Esses eram os ditos castrati, que o nome já explica tudo, né? Eram os castrados. Falar dessa... Claro que nós não podemos fazer uma análise anacrônica, né? E fazer um julgamento de uma época com olhos de outra, mas realmente você não pode não reconhecer que isso era um processo violento, hoje em dia se diria criminoso, né? Então a gente não pode também romantizar muito essa ideia dos castrati. Quando a gente fala deles, a gente tem que saber do que é que realmente estava se falando, né? Bom, então, para começar a falar de falsete, apesar dessa terminologia, dessa história, desse tudo, nós temos que começar dizendo falso, falsete por quê? Falso coisa nenhuma. Tem nada de falso. Ele é tão legítimo, tão autêntico, tão verdadeiro, ele pode exprimir sua personalidade musical, emocional, com a mesma autenticidade e legitimidade que os outros registros vocais, certo? Bom, já falei aqui, o correto ou o incorreto, que isso aí também é um pântano, né, para se definir, na utilização do falsete, vai depender do contexto musical onde você está inserido, do estilo onde você está inserido. Então, por exemplo, na música de concerto, que é o canto lírico que nós ensinamos lá na universidade, por exemplo, nós temos muitos lugares aonde você pode usar o falsete, né? E aqui eu estou me referindo ao falsete porque isso como o professor também tinha dito, essa questão de definições, elas são muito, né, de nomenclaturas, elas são muito assim, permeáveis. Cada comunidade, ou às vezes cada profissional vai chamar de uma maneira. Eu costumo me referir a falsete só, a rigor, só quando eu me refiro a vozes masculinas. Porque a voz feminina, o primeiro registro dela, que seria o registro mais basal, o registro da fala, que eu chamo de primeiro registro, ou registro de peito, quando ela passa a produzir um outro tipo de som, por outro processo, que vai soar mais agudo, eu já chamo de voz de cabeça, segundo registro feminino. Agora, isso é muito... Também, cada pessoa vai chamar de uma forma. Eu chamo assim, eu só me refiro a rigor, como falsete, quando eu me refiro a vozes masculinas. Então, no terreno da música de concerto, a voz masculina tem alguns usos que são, assim, absolutamente, como é que fala? Disseminados. Por exemplo, os sopranistas. O que é diferente para mim também do contratenor legítimo, mas isso a gente fala depois. O sopranista é um homem que tem um falsete tão bom, tão produtivo, tão bem desenvolvido, que ele faz um repertório de soprano ou de mezzo-soprano usando o falsete dele. Ou seja, ele canta como se fosse uma voz feminina. Não necessariamente, ele não tem nenhum problema nem vou chamar de problema, né? Não tem nenhuma característica diferente, hormonal, ou de estrutura, laríngea, nada disso. Ele só tem um instrumento que permite ele fazer um segundo registro masculino, né? Ou um falsete produtivo. E aí ele usa isso em concerto. Ele é diferente, para mim, do contratenor legítimo. Geralmente, as pessoas costumam usar o mesmo nome para os dois, né? Chama de contratenor qualquer homem que cante no segundo registro esse repertório. O contratenor, na verdade, é um homem, um cantor que, ou por uma razão hormonal ou
ou fisiológica, qualquer, não desenvolveu o seu trato laríngeo completamente durante a sua puberdade. Porque durante a muda vocal, o laríngeo do homem praticamente dobra de tamanho. É como se você tocasse um violino até os, sei lá, 13, 14 anos, quando você muda de voz, e daí para lá, em uma questão de 6 meses ou 1 ano, ele dobra, você passa a trocar violoncelo. Imagina, é outro instrumento, é outra coisa. Então, em alguns homens... Identidade, né? E por isso que dá crise de identidade. Muda o tamanho, Exatamente. muda a voz, aí começa a vir as reflexões para onde é que eu vou, de onde eu vim, não sei o quê. E no corpo inteiro, porque nesse momento, por que é que adolescente vive esbarrando em tudo e quebrando as coisas pelo caminho? Porque ele tinha um braço que ia até aqui. Aí, em questão de meses, o braço passou a ir até aqui. Aí ele faz assim e derruba a coisa. A mesma coisa com a voz. Ele tinha um instrumento que ele usava um determinado estímulo, um tanto de ar, um tanto de pressão para fazer. Claro que não é consciente isso, não é? Isso era orgânico. Aí, a partir de um certo momento, ele precisa usar muito mais energia para conseguir aquele resultado. E ele usa a anterior e não dá certo. Aí ele quebra a voz, ele passa para o falsete, no meio da fala, não é? Ou seja, você tem razão, tem uma crise de identidade total nesse meio do caminho aí. E a maior parte dessas crises de identidade emocionais, psicológicas, que os adolescentes passam nessa fase, elas são de origem física, elas são de origem corpórea, né? Absolutamente explicadas. Então, nós estávamos falando da diferença do sopranista para o contratenor. O contratenor legítimo é esse homem que, durante essa mudança, o laringe dele não mudou muito. Você pega um Ney Matogrosso, por exemplo, para falar de alguém super famoso brasileiro, é um contratenor legítimo. O Ney estudou na Escola de Música de Brasília, quando ele era adolescente, um pouco depois da adolescência. Foi a escola onde eu estudei também. Ele cantava no madrigal da escola, que é um coro maravilhoso que existe até hoje, como contralto. Porque a voz dele, naturalmente, a voz falada dele, você percebe, que é uma voz que se assemelha muito mais, está muito mais na região das vozes femininas faladas do que da voz masculina. Esse é um contratenor legítimo. Então, você tem tanto sopranistas quanto em vários cantores, tanto baixos como barítonos, como tenores, podem fazer uma mistura da voz plena, que é o primeiro registro, essa voz falada, nossa, essa voz da nossa fala, que é a voz que é considerada legítima, né, no canto lírico para o homem. Ele canta da sua nota mais grave até a sua nota mais aguda com o mesmo processo de emissão, né, em termos de prega vocal. Então, ele canta, digamos, num registro só. Ele iguala a sua voz num registro só. Pois bem, mesmo esses cantores de ópera, ou esses cantores líricos, quando eles vão fazer pianos, quando eles vão fazer agudos, muito suaves, eles fazem uma mistura de ressonâncias ali em cima para disfarçar uma mudança de registro. Eles usam também falsete lá em cima, às vezes. Por exemplo, outros exemplos de voz de uso de falsete. Em música de concerto que é absolutamente conhecida como Carmina Burana, do Carl Orff. A parte do barítono tem vários lugares onde só se usa falsete. Ele pede para ser cantado em falsete. E é muito interessante que seja um barítono, porque o Carl Orff, como grande compositor que ele era, ele conhecia muito bem o trato vocal humano e ele sabia que os barítonos e os baixos são as vozes que têm os melhores falsetes, porque a prega vocal é mais extensa, né? Então ela tem uma possibilidade de produzir um som, um harmônico maior, um harmônico mais produtivo. Então, lá quando ele canta como é que é o nome daquela área?
Dies Nox et Omnia. Ele canta em falsete. Dies Nox et Omnia. É feito para cantar em falsete. Porque o barítono, naquele momento, a personagem, né, do barítono, está toda envolvida, desequilibrada, com desejo, e aí ele usa isso para mostrar todo o temor que ele está, né, naquele momento. Outra personagem super conhecida do mundo da ópera é numa ópera do Donizetti que se chama Viva la Mama, aonde a mama, a mamãe entre as personagens, é um barítono. Ele escreveu um papel de mulher para um barítono. E muitas vezes esse papel tem que recorrer ao falsete. No mundo da música de concerto também, dos cantores líricos, existe um tipo especial de tenor, que é de uma escola bem específica de canto lírico, que é a escola inglesa. Então a gente vai chamar esse cara de tenor inglês. É um tipo de tenor muito especial, aonde o agudo desse tenor é construído no falsete, na maioria das vezes. A partir de um certo momento da passagem dele lá em cima, em vez de ele dar um estímulo maior e ajustar as suas cavidades de ressonância, seu laringe, para poder continuar subindo pleno, ele passa para o falsete, ou seja, ele passa para a voz de cabeça, e ele aprende a fazer uma produção maior de sonoridade lá em cima, certo? Então, acaba sendo uma voz mais suave, mais macia do que você está acostumado a ouvir num tenor latino, num tenor italiano, ou americano, ou alemão, né? Na música popular, existem inúmeros exemplos de grandes falsetistas. Na música popular brasileira, Milton Nascimento foi um dos maiores falsetistas que vocês já conheceram. E ele foi uma das pessoas que mais conscientemente introduziu o falsete no canto como recurso dramático. E não como uma impossibilidade, porque até então, quase que nós podemos dizer isso, que até o Milton Nascimento, um homem cantar em falsete era considerado... Ele não deu conta, ele não conseguiu chegar na nota. Então, ele passou para o falsete, entende? Muito raramente você vai ver um cantor, ou quase nunca, um cantor anterior, um cantor lá da época do rádio, usar o falsete para cantar. Mesmo cantoras mulheres usarem segundo registro para cantar é uma coisa mais rara, né? O Milton Nascimento, não, ele usa o falsete, que é maravilhoso dele, né, como recurso dramático. A diferença de qualidade entre a voz plena, né, entre o primeiro e o segundo registro, a voz de peito e a voz de cabeça dele, traz novidade, traz, sabe, surpresa, traz uma outra sonoridade que mexe com a gente, que surpreende a gente. Na música internacional, no rock, no pop, nossa senhora, só o que você vê são os cantores homens usando falsete. Famosíssimos como é que é o nome dele? Morten Harket, lembra? Do A-ha? Quando ele cantava aquele Take on me, take me on. Aqui já é falsete. E ele ainda subia, né? O cara tinha uma extensão de falsete absurda de maravilhosa, né? Nas músicas tradicionais, internacionais, você estava falando aqui, Thiago, da música caipira brasileira, existem, né, dessas de tradição rural, né? Existem no mundo estilos inteiros que são construídos em cima do falsete, como, por exemplo, o yodel. O yodel é um tipo que vocês vão reconhecer, por exemplo... Bom, esse é mais fácil imitar do que explicar, né? Ela é uma passagem rápida, uma mudança rápida do segundo para o primeiro registro, ou seja, do falsete, que a gente chamaria, ou voz de cabeça, para a voz de peito, que seria o olei, 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 por exemplo, né? Esse é um tipo de canto
que ele tem origem, acreditam os estudiosos, lá no Tirol, lá naquela região dos Alpes, entre, assim, norte da Itália, Áustria, Alemanha, aquelas regiões muito montanhosas, com vales, e esse tipo de canto foi desenvolvido como uma forma de comunicação entre montanhas ou do vale para a montanha, aproveitando aqueles lugares onde a multiplicação do som é grande e tem eco, né? Então, o cara cantava daqui para lá, olé, olé, e tinha o eco, né? E tinha várias combinações de que se eu cantar assim significa que está chegando alguém, se eu cantar assim significa perigo. E isso foi desenvolvendo juntamente um estilo musical que é muito, muito rico. E esse tipo de yodel, ele existe em vários lugares do mundo. Nos Estados Unidos existe um yodel que é tradicional, que, aliás, influenciou o Brasil há uns tempos atrás, ali pela década de 60, 50, 60, existia gente que cantava yodel aqui no Brasil, comercialmente. Um dos mais conhecidos chamava Bob Nelson. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Fora isso, África, alguns países da África, principalmente a África do Sul, tem aquele chamado mbembe. Lembram disso? Que são aqueles tipos de coro da capela, cujas vozes mais agudas são todas tirando efeitos com falsete. Um exemplo, assim, popularérrimo é o The Lion Sleeps Tonight. Lembram disso? Que é a trilha sonora do... Como chama? Rei Leão, da Disney, né? Quando as vozes graves fazem fazendo o ritmo e a harmonia, e aí o falsete canta lá em cima. Aí, quer dizer, essa diferença entre o que é o falsete para cai no peito, que traz expressão também, né? Então, esse tipo de... Como é que você vai poder dizer que isso, num contexto como esse, é uma voz falsa? Ou é uma voz que está imitando uma voz feminina? Ou é uma voz errada? Errado aí seria fazer em voz plena, né? Seria fazer com uma técnica. Exato, uma coisa assim. É simplesmente um recurso a mais musical e expressivo, né? Deixa eu ver. Em específico só para fechar a ideia, em específico quanto ao trabalho coral, que é uma coisa muito próxima de vocês, e acredito eu, cujo público maior é o público adolescente, né? É o público que está aí entre as crianças e os jovens aí de 16, 17, 18. Eles estão passando por essa transição, né? Então, eles estão num momento delicado, num momento em que eles próprios estão descobrindo as suas possibilidades e tentando entender quais são os estímulos que eles têm que dar para conseguir tal ou tal. Professor, diga. Eu vou falar aqui, fazer uma brincadeirinha, né, com o Anderson. É quando o regente fala assim, ó, hoje tu sai daí do contralto e vai lá pro tenor. Mas por que só Pois é. E aí é exatamente isso que eu ia dizer. Tem que entrar aí a inteligência do regente, de quem está liderando esse grupo, de conhecer cada um dos seus componentes, né, de ouvir individualmente cada um desses componentes, saber aonde que estão, né, as passagens dele, onde que estão os locais da voz dele que estão mais frágeis nesse momento, porque tudo muda também de um mês para o outro, de um semestre para o outro, tudo muda também. Mas naquele momento ele tem que conhecer o estado de desenvolvimento, de amadurecimento, tanto vocal, quanto emocional, quanto musical, de cada um daqueles elementos. E construir, isso é importante, construir a sua sonoridade e os seus arranjos a partir desse material que ele tem. E não querer que esse grupo que ele tem se adapte a um arranjo ou a um padrão sonoro que ele ouviu em outro lugar, né?
Isso que, para mim, é o cuidado maior que tem que ter um regente quando trabalha com pessoas dessa faixa etária. Bom, eu acho que eu já falei muito, eu vou parar aqui, abrir para as perguntas. Muito bom, parabéns e muito obrigado, professor. Realmente muito rica a explicação. Eu acho que o pessoal vai sair de hoje aí tendo muito mais consciência, até mesmo das possibilidades da voz. E sem ficar eu queria fazer Então, eu queria que você falasse. Se você não falar, eu tenho uma pergunta para você aqui, já. Pois bem, vou falar e você vai poder fazer a pergunta também. Eu queria agradecer estar aqui, né, com dois grandiosos conhecedores aqui de voz, né, até aqui por causa da escola. E aí eu vou voltar um pouquinho no assunto lá atrás, que você falou sobre esses talentos, né, esses shows de talento que procuram gente grandiosa. A gente tem que lembrar também, né, que esses programas, né, eles nem sempre estão tão atentos à performance musical, né? Às vezes a pessoa tem uma atitude tão grande, ela conquista tão bem um público. Óbvio, claro que a gente vai encontrar pessoas maravilhosas cantando, tocando por aí, mas nem sempre é uma apresentação tão boa, às vezes tem muitas defasagens, mas ela conquista tão bem o público, conquista tão bem, que isso que interessa, né? Porque é quando a arte deixa de ser arte e vira mais um produto, né? Então ele conquista mais pela atitude, como ele carrega as massas, né? E aí a gente também, caindo nesse senso comum das massas, é muito comum a gente acreditar que cantar é um dom e que a gente simplesmente pode abrir a boca. Óbvio que tem gente que tem uma naturalidade, uma predisposição maior do que outras. Mas quando a gente começa a achar que a gente pode somente cantar de qualquer forma, né? A gente tenta imitar aquilo que a gente escuta, por mais que a imitação seja um método de aprendizagem, a gente faz essa imitação errada, que causa uma voz que não é saudável. Às vezes você está fazendo uma coisa que nem é aquilo que você está pensando que está fazendo, né? E aí você vai alimentar aquele cara que vai lá para cima do palco, num show de talento, que acha que está arrasando e às vezes só tem atitude. E aí é quando a gente também consegue pensar sobre como fazer esse debate, né? Como o folclore está falando, né? A gente transformar num assunto mais comum e mais acessível, né? Lembrar que tem um estudo, que tem uma observação, que é uma coisa que não é só natural, né? Tem uma parte consciente que a gente tem que lembrar que existe. Então, é uma oportunidade que esses tipos de live trazem, né? Então, eu queria só dar uma pontuada, assim, uma pincelada. Então, e aceitar a pergunta, né? Então, vamos lá. A pergunta para você, antes de voltar para o doutor Reinaldo. Eu tive a oportunidade, enfim, eu fiz o bacharelado e a licenciatura lá na Escola de Música do FRJ, e sempre gostei de cantar, adorei todas as possibilidades que eu pude participar com canto coral, e sempre foi o canto coral, né? A minha aproximação com a técnica de canto foi o canto coral, eu nunca tive uma orientação individual. Quando eu fui lá para a Orquestra de Sopros da ProArte, que a gente teve a oportunidade de ter uma ou outra música que precisava cantar, e aí eu fui, entre aspas, soar. Inclusive, quando o professor trouxe o exemplo do Milton Nascimento, eu lembro que um desafio que eu tive lá foi de cantar o Morro Velho, porque a segunda parte do Morro Velho não se esqueça, amigo, eu vou voltar. Longe, longe o trenzinho, ao Deus dará. E a Regina faz... A Regina, a Elis Regina, quando gravou, você vê o punch da voz dela nessa parte, assim, chegando com muita força. E no caso da voz do Milton, o teor, né, o caráter da voz é completamente diferente, né? E a mesma música. Mas a pergunta que eu ia fazer para você, Anderson, até que ponto você percebe que esse... Oi, Thiago, travou para mim. Eu entendi até que ponto você... Até tem mais nada. Você poderia repetir? Até que ponto a tua relação
de aprendizado de outros instrumentos, como a viola, o piano e a própria percussão, foram te ajudar no teu trabalho com canto? Ou se você ainda não fez essa reflexão, porque eu lembro que todo o interesse com a voz tinha a ver com o violão. Eu queria tocar violão e cantar. Eu não queria ser o cantor, eu queria ser o voz e violão, entendeu? Uma coisa. Né? E eu não sei como é que, se você já fez essa reflexão, até que ponto, de repente, para a questão até mesmo do ouvido, a questão do instrumento de arco ali, enfim, como é que você já refletiu sobre isso? Então, algumas pessoas me perguntaram, mas você canta e toca porque você quer cantar e tocar? E eu falo, não, eu canto porque eu gosto de cantar e eu toco porque eu gosto de tocar. Mas eu acho que tá tudo meio que misturado, né? Eu acho que eu tenho ter tido um estudo instrumental antes de começar a cantar, que foi o que aconteceu, refleti muito em agilidade de leitura, em questão de interpretação, essas coisas. Porque eu comecei a cantar em coro. Então, quando eu entrei num coro, eu já tinha visto uma partitura, então eu já me localizava bem melhor do que normalmente quando entra num coro, né? Só que também, aprender a usar a voz também refletiu na minha prática instrumental. Então, meio que é tudo junto, né? Não tem como você falar que isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra. Né? A musicalidade é uma só, então meio que juntou. Né? Eu acho Muito que bom. é muita reflexão realmente, mas isso, né? Eu canto porque eu gosto de cantar e eu toco porque eu gosto de tocar. Então, e uma coisa ajuda na outra, por que não, né? Juntar. Muito bom. Eu queria voltar muito bom, Anderson. Eu queria voltar para o professor Reinaldo e fazer uma pergunta bem técnica aqui, aproveitar que a gente tem um técnico, né? Qual o principal tipo de atendimento que você faz relacionados à saúde, né? Ou seja, lesões ou coisas desse tipo, do universo dos profissionais do canto? Ou seja, o cara, ele usa a voz, eu acredito que tenha, né? O cara que é professor de educação infantil, isso é uma coisa, né? Mas aí você tem o cantor, que às vezes, inclusive, também é professor de educação infantil, né? Às vezes você tem uma pessoa que, sei lá, teve algum um outro tipo de demanda de uso da voz e aí vai ter as lesões. Mas no caso dos cantores, quais são os campeões aí de casos que o senhor atende geralmente, né? Vamos lá, então. Normalmente, esse cantor que chega a buscar um fonoaudiólogo é aquele cantor que já está com algum problema. Ele não vai lá assim, vou melhorar meu padrão vocal. Vou descobrir como é que é a saúde vocal. Não, esse cara é raro. Existe? Existe, mas é muito pouco. Então, normalmente, o cantor que procura o fonoaudiólogo, né, que vai procurar um fonoaudiólogo, uma pessoa que tem expertise em voz, não seja, sei lá, um clínico geral no primeiro momento, quando ele vai procurar isso, ele já está com algum problema. E, normalmente, os problemas clínicos mais comuns são edemas em prega vocal, é quando ele canta, talvez, com pouca técnica ou sem técnica, canta muitas horas, canta na noite, mas canta com o microfone ruim, sem um retorno auditivo, né? Não tem um in-ear, não tem essa história. Estou falando do meu público, né? Então, esse cara, quando chega para mim, ele já está com algum problema. Então, ou ele vem porque alguém disse para ele, procura um fonoaudiólogo, e aí eu vou dizer, você está com uma voz, eu vou fazer uma análise acústica, eu tenho um programa de análise acústica que eu vou verificar esses harmônicos que a gente está conversando aqui. Eu costumo dizer que eu sou colecionador de vozes, eu ouço vozes e eu vejo vozes, e não sou esquizofrênico. Esses harmônicos vão me dar pistas de sons que podem estar doentes. Se eu tenho uma voz rouca, eu vou desconfiar no primeiro momento que pode estar com um nódulo, né? O nome nódulo é assustador para a maioria das pessoas. As pessoas relacionam o nódulo com câncer, e no caso da laringe não é isso. Né? Não é nódulo de tireoide, de glândula tireoide, não é isso. Um nódulo é uma alteração de massa, e tem nome de nódulo. Então, normalmente, ele pode... Se estou rouco mais de 15 dias, gente, procura um médico, pelo amor de Deus. Não deixa passar, não. Rouquidão não é uma coisa normal.
Então, esse cara vai me procurar já com isso. Ele está com nódulo, ele está com edema. Eu tenho um sambista que tinha cisto. Cisto é o que também? Cisto é uma alteração estrutural mínima. Normalmente a pessoa nasce com isso, né? Se não fosse cantar, não ia fazer a menor diferença. Mas quando vai cantar, a voz fica mais soprosa, fica mais rouquinha. Então, procura o fonoaudiólogo, vai lá no médico, o médico tem cisto. Pode ser operado? Pode, mas quando a gente pensa em cantor, o médico e o fonoaudiólogo têm que pensar umas 10 vezes se isso é um caso cirúrgico ou não. Porque um cisto operado pode também se transformar num sulco na hora que corta. A gente não sabe exatamente o que tem ali embaixo. E esse sulco pode virar uma voz soprosa o tempo inteiro. Né? Vozes soprosas são bonitas? Nossa, a gente tem vários exemplos de voz soprosa bonita. É porque a música, o que a gente chama de música popular brasileira, no meu ponto de vista, ela está cheia de ruído. Então, para ser essa música, ela tem que ter ruído, ela não tem que ser limpinha, como as vozes do canto lírico e do canto que vocês estão se referindo. Então, normalmente, quando está me procurando, está procurando porque já está um pouco bichado. E, às vezes, está com um problema não de algumas semanas, mas de anos. Eu posso ter nódulos velhos. Nódulos velhos me dão mais trabalho do que nódulos novos. Nódulos novos eu resolvo com 2, 3 meses de exercício, tranquilo. Edema, então, tem uma técnica de uma outra fonoaudióloga contemporânea minha, chamada Janaína Pimenta. Ela é fonoaudióloga da Ivete Sangalo. Ela desenvolveu uma técnica, na verdade, que é de termoterapia. Então, se eu estou com edema, por exemplo, eu pego meu cantor, eu oriento ele a usar a termoterapia e a rouquidão some. E ele vai para o palco, na boa. Ele protege a prega vocal dele. Mas isso não pode ser um remédio. Isso tem que ser uma situação de emergência. Ele tem que cuidar. Então, quando essas pessoas chegam com edema, com nódulo, quando é pólipo, nódulo é muito mais lesão feminina. Tá? Então, mulheres têm nódulos, homens têm pólipos. Porém, né, você é um instrumentista de sopro. Normalmente, eu tenho pego na minha vida, nesses anos, apareceram muitos nódulos de flautistas transversos. Então, a pessoa faz assim, inclina o pescoço e aí dá uma alteração na região laríngea. E com o esforço do próprio sopro, porque tem a coisa você vai suar, né, vai fazer harmônicos no seu instrumento, não é só o instrumento, é você também, você acaba fazendo um mau uso vocal. E aí eu tenho homens com nódulo, que é muito mais raro. Né? Pólipos, pode acontecer? Pode. É uma lesão unilateral. Nódulos é bilateral e pólipos é unilateral. Unilateral e é cirúrgico. Mas nem todo pólipo é necessariamente um pólipo. Quando vem com uma recomendação de pólipo para mim, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar fazer uma higienização dessa região, né? Higiene vocal. A gente vai tirar hábitos viciosos e vai verificar se aquilo é um pólipo mesmo ou se é um edema. Muitos casos que foram diagnosticados como pólipo inicialmente, que iam para a cirurgia depois de 2 meses, quando chegava no pré-operatório, viria, não é pólipo não, é edema. Mas por quê? Porque a pessoa tirou os hábitos viciosos. Né? Que mais? Fenda. Fenda tem de montão. Por que fenda? Fenda em mulheres. Mulheres têm fendas naturais. Porque a laringe feminina, né, como o professor Lenine falou, a masculina é grandona, ela cresce. Ela vira um violino, vai para o violoncelo, se não me engano, se foi o exemplo que ele deu. E a feminina, ela cresce, mas não cresce tanto. E ela tem um formato que propicia uma fenda, que é uma fenda na região posterior, lá atrás, né, onde tem aquelas 2 bolinhas que abria a prega vocal. Né? Então, naquela região faz uma fendinha feminina. E, normalmente, isso não atrapalha a mulher. Mas, às vezes, as cantoras líricas precisam de tentar fechar isso. Não vai fechar completamente porque é fisiológico, mas consigo dar um tônus melhor para isso. Então, fendas, tanto nos homens quanto nas mulheres, pode acontecer. E acontece por quê? Muitas das vezes por mau uso vocal. Por uma técnica, talvez, não adequada para aquela voz. Então, como o professor Lenine abriu a fala dele, atualmente a fonoaudiologia está muito presente nessa região de canto. E a gente está querendo fazer o quê? Uma análise dos músculos para que esses músculos fiquem saudáveis e fiquem equilibrados. O que faz a fenda é um desequilíbrio da prega vocal. Ou seja, o pescoço tem algum músculo que desequilibrou. Ela vibra, mas vibra dando um espaço. Pessoas com fenda vão ficar mais cansadas. É aquele trainee que vai cantar, né, no treino para uma apresentação e fica cansado logo. Não é para ficar cansado, esse músculo ele é resistente, ele não é para ter uma fadiga tão fácil. Então, entra a fonoaudiologia para quê? Para dar tônus,
dar elasticidade, dar força para melhorar a performance. Saudável, sempre. Né? Eu achei interessante a fala do professor Lenine também, que ele falou assim, se está fazendo som não é falso, não tem falsidade nada. E foi o que eu achei, né, para trazer para vocês quando a Mirna Rubin publica em 2019. Se tem harmônico, tem massa, tem som não é falso. Ponto. Tem técnica, aí sim. Ou seja, a nossa estrutura muscular, ela é capaz, através do treinamento, de um treinamento adequado, cuidadoso, fazer com que a minha voz tenha várias qualidades. Eu posso fazer um grave, eu posso fazer um médio, eu posso fazer um agudo, um mais agudo ainda, ou mais grave, vai depender do meu treino, da minha proposta. Ou seja, é tão músculo como se fossem os músculos corporais de um jogador de futebol. O cara, para ser um bom jogador de futebol, olha que eu estou falando de futebol, eu nem gosto muito de futebol, mas, enfim, o cara, para ser um bom jogador de futebol, eu entendo que ele precisa treinar pra caramba, todos os dias. Né? O cantor também. O que me preocupa nessa pandemia é que os meus cantores, todo mundo da parte artística, acabou ficando sem remuneração nesse tempo. Né? Ou então está agora com essas possibilidades de remuneração de governo. Mas as pessoas que trabalhavam na noite ficaram sem remuneração. E ficar sem remuneração significa ficar sem trabalho, ficar sem ocupação, e eles entram numa possibilidade de não treinar. Não vou treinar agora, não, vou treinar só quando voltar. Não faça isso. A cada 72 horas, vocês perdem 2% de massa muscular. Ou seja, na hora em que o professor Lenine chegasse assim, agora dá essa nota aqui, a pessoa não vai dar na certeira. Vai demorar um pouco para ajustar, porque é um instrumento musical. Eu preciso treiná-lo. Se eu não treiná-lo, eu vou ter problema. Não afina a corda de violão para você ver só o que vai acontecer. E a corda de violão desafina com uma facilidade monstra. Né? Então, tem que pensar que quando eu estou pensando em canto, em saúde vocal, eu estou pensando em treinamento, em condicionamento muscular. E esse condicionamento muscular só é feito com treinos específicos. Só para aproveitar, terminando a sua pergunta, e uma coisa que eu vejo muito na internet e me preocupa. Muitas das vezes as pessoas assim, eu vejo um cantor usando esse tubo aqui, né, o tubo Laxivox. E aí procura na internet, todo mundo está usando os tubos em várias regiões com água. Parece fácil, mas não é não. Porque cada um de nós tem uma estrutura muscular específica, tem uma dosimetria disso. Se você usar isso de qualquer forma, você pode prejudicar a sua voz. E tem uma outra coisa que me preocupa. Algumas pessoas me dizem assim, uso essas coisas que eu acho na internet durante 1 hora para aquecimento. Eu pergunto, para quê? Para que 1 hora de tubo? Para que isso? Entendeu? Então, o que me preocupa muito na coisa da busca por informação de canto são informações que pegam de qualquer jeito e aplicam de qualquer jeito. E de qualquer jeito vai dar errado. Então, assim, tenta ter esse cuidado. Se você quer ser um cantor lírico da noite, de performance, de evento, pense que o teu instrumento está aqui, a fonte dele. As suas cordas do seu violão estariam aqui, e você tem que cuidar muito bem dela. Né? Em show, a gente vê o quê? Como eu faço muito show de sambista e show de MPB, eu vejo isso claramente. Os instrumentistas chegam com seus instrumentos, né? O baterista chega lá com seu instrumento coberto, uma flanelinha, faz um carinho, o violinista vai lá, pega a sua corda, ele cuida do instrumento. Aí chega o cantor, aí fala assim, passa o som aí. Aí o cara fala assim, vamos lá, vai para o som. Ele, 1, 2, 3, testando. Cara, não testou nada. Porque por mais legal que o engenheiro de som seja, ele não vai pegar as extensões do cara e não vai gravar uma cena certa. Quando grava a cena certa, às vezes dá errado, imagina desse jeito. E aí o que acontece? O cantor entra no palco vendido, e aí ele vai fazer algum abuso vocal. Então, atualmente, atualmente, que eu digo uns 10 anos, mais ou menos, os cantores têm tido uma preocupação melhor. E eu sou o maior chato nisso. Né? Eu falo sobre hidratação, eu falo sobre exercícios que são específicos para aquele cara, acompanho esse cara no backstage dele, show, na gravação de estúdio, porque ele precisa estar atento para esses cuidados, porque senão a voz dele vai ser de um verão só. No próximo ele não tem. E o que ele quer é isso, ele quer ter uma carreira. Então, para evitar lesões, eu recomendo sempre fazer um exame otorrinolaringológico 1 vez por ano, pelo menos, com vídeo estrobo. E em caso de treinamento específico, procure um fonoaudiólogo para saber se aqueles exercícios que lhe passaram são adequados ao seu músculo, porque pode ser que não. E aí a gente conversa com o professor de canto, a gente conversa com a pessoa responsável para explicar para ela por que eu estou achando que não é. E a gente entra num consenso.
para ter a melhor saúde possível desse cantor e a melhor performance para o grupo, ou para o produtor, ou seja lá para quem for. Só para terminar, uma curiosidade também que me lembrei agora. Cantor lírico demora a ir ao fonoaudiólogo. Acho que eles têm medo da gente. No último caso, assim, quando já tá doente, esconde aquilo como se fosse um segredo. Sabe, adolescente, na minha época era assim, né? Tinha revistas pornográficas no jornaleiro, então adolescente olhava com muito assim, né? E ficava com vergonha daquilo. Esses cantores líricos chegam no consultório como se estivesse com uma pornografia dentro do envelope. Isso é um laudo médico que a gente vai ajudar a melhorar a qualidade. Então, assim, gente, os cantores líricos também podem fazer abuso vocal. Se fizer, tem solução. Não espera o tempo. Quanto mais velho for a lesão, mais difícil vai ser tratá-la. Muito bom, professor. Muito bom, muito bom. Fico feliz aí de você falar sobre isso, porque, na verdade, a questão do artista do canto, né, ele está geralmente muito exposto, né, ele tá, e isso invariavelmente, né, acaba atuando na questão do ego da pessoa. Então, ela apresentar um laudo que ali ela está colocando que ela pode ter o que ela tem, entre aspas, né, de mais valioso em risco, né, é muito importante falar sobre isso e achei muito bom. Eu queria... a gente está caminhando para os... tem uma pergunta, o Anderson. A gente está caminhando para os 20 últimos minutos. Eu vou deixar o Anderson fazer essa... Ele vai fazer essa pergunta. Mas eu queria também fazer uma pergunta que pode ficar registrada e o professor Lenine responder. Porque o doutor Reinaldo falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é cada um tem um equipamento vocal e é isso. E como no início o professor Lenine falou muito dessa questão do canto lírico e do conhecimento do equipamento vocal para você escolher qual a função, me vem logo à mente, né, um caso, sei lá, muito específico, que eu acho que deve ser muito falado, né, que é o caso do Freddie Mercury, né, que é aquela coisa do canto lírico usado ali na música pop e com resultado muito bom, pelo menos para mim, né? Então, eu queria depois que o professor Lenine falasse como observar, como estão chegando esses alunos, né? Já atuam experiências de musical, ou isso tudo é muito diverso, universo dos musicais, existe o universo do samba, inclusive, como o Reinaldo falou. Então, depois, se eu puder falar um pouquinho sobre esse panorama, eu gostaria de saber. Tá certo. Eu vou... Thiago, eu acho que o programa aqui, a plataforma, tem problemas com você quando você vai fazer a pergunta. Quando você vai fazer a pergunta, ele começa a falhar e... Eu acho que é porque também você começa a ficar histriônico, assim, quando você vai fazer a pergunta. Mas eu quero só, antes de falar sobre isso que você perguntou, só fazer um comentário rápido sobre uma fala do professor Reinaldo, que são dois aspectos que estão entrelaçados. Um é da delimitação do campo de ação de cada profissional na trajetória desse cantor. O professor de canto, o fonoaudiólogo, o otorrino. Nós sabermos em que momento procurar cada um desses profissionais, né? Como o professor mesmo estava dizendo, tem muitos cantores jovens, talentosos até, que estão partindo para procedimentos que eles nem sabem exatamente se procede, de onde que veio, para que estavam sendo aplicados, tá, porque o colega está fazendo, ou porque ele procurou, ele quer cantar, mas ele não procurou um professor de canto, ele procurou um fonoaudiólogo ou um otorrino antes de procurar um professor de canto, né? Então, eu sempre acho que quem indica o otorrino, no caso de um processo de estudo de canto, obviamente, né? Claro, se você está doente, está com
uma laringite, você vai procurar um otorrino, claro. Mas no caso de um processo de estudo de canto, se tem algum problema que está acontecendo na produção de som, na qualidade, no conforto e tal, que você não está conseguindo resolver na sala, tecnicamente, é o momento, sim, de você procurar o professor indicar um otorrino. Antes de mais nada. Vai no otorrino ver se está tudo certo, se está tudo bem e tal. Tá? E o otorrino, esse sim, se ele encontra algum desequilíbrio, alguma coisa que não está, ele tem a possibilidade de dizer, procura tal fonoaudiólogo. Ele vai equilibrar esse seu processo aí, vai te fazer entender melhor as coisas. Eu acho que tem que haver uma delimitação maior. E o mais importante, e uma coisa importante também, é em relação ao próprio diagnóstico e o processo de... como é que fala? O próprio diagnóstico que o otorrino faz e se é realmente necessário intervir ou não. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vê os vídeos que o professor Reinaldo mostrou, ou as estruturas, como elas aparecem nos livros, né, todas equilibradas, uma prega vocal toda ali paralela, com a borda perolada, com a musculatura rosada, aquela coisa linda. Isso é utópico e, assim, não existe no normal, né? Claro, existe, mas é tão raro. Você precisa passar 3 dias em repouso vocal para ficar daquele jeito. Aí, o cantor vai no otorrino e ele, às vezes, ele teve uma resta de ópera na noite anterior, ou ele estudou de manhã e ele foi à tarde lá, e o otorrino olha e vê que tem um edema, não é tão grande, mas tem um edema, tem a borda não está perolada, ela está meio vermelha, ou seja, resultados normais de um processo de estudo de canto ou de uso do instrumento, e que o otorrino ou o fonoaudiólogo que não estão muito familiarizados com esses processos podem entender e ler aquilo como um problema vocal. E podem até receitar remédio, receitar procedimentos que vão, às vezes, até desequilibrar. Então, eu quero falar, mas assim, eu estou falando junto com o professor Reinaldo, que ele concorda comigo, que ele não me deixa mentir sozinho aqui. O padrão que existe hoje na otorrinolaringologia, quando o cantor procura, ou na fonoaudiologia, quando o cantor procura, perguntar antes de mais nada, tem queixa? Você tem queixa? Porque o otorrino pode olhar lá dentro, ou o fonoaudiólogo olhar numa laringoscopia e ver que tem uma fenda enorme. E ver que pode ser até que tenha um pequeno nódulo, ou uma má formação, uma coisa fisiológica ali que não está batendo e tal, e ele não tem nada a ver como aquilo deveria funcionar direitinho, segundo o livro. Mas o cantor não tem queixa daquilo. Ele fala, não, eu faço a minha música, do jeito que com o instrumento que eu tenho, não tenho queixa nenhuma. Por exemplo, se você pegar, eu vou falar nomes aqui, aí depois o pessoal vai me processar, mas se você pegar, por exemplo, uma laringoscopia, um vídeo da laringe da Elza Soares cantando, ou da Martinalha cantando, ou até do Fred Mercury, em alguns momentos lá que você citou ele, você vai falar, tem algum problema ali, problema entre aspas, tem alguma coisa que não bate com o procedimento, né, padrão ali. No entanto, se você tirar e corrigir isso, você está tirando, muitas vezes, a essência da personalidade do canto dessas pessoas. Então, a primeira coisa que tem que fazer tem queixa, você se sente desconfortável quando você canta, se não, não vamos mexer. E eu passei por uma coisa assim, porque o otorrino com quem eu trabalhei mais próximo dele, que é o Dr. André Duprá, lá em São Paulo, a primeira vez que ele fez uma laringoscopia comigo, ele falou, você já tinha percebido isso? Aí eu olhei no vídeo, ele disse, o quê? Esse cruzamento das imagens? Aí eu falei, já, mas quer dizer, não muda em nada para mim, porque normalmente a prega aproxima, né, aduz,
e as cartilagens aqui embaixo ficam paralelas. A minha cruza. Só que não tem não influi em absolutamente nada na minha emissão. Então, um otorrino que não está familiarizado com esses conceitos, com esses processos, ele poderia querer corrigir isso, por exemplo, e talvez causar um problema que eu não sinto que eu tenho. Então, isso foram as coisas que eu senti quando você falou que eu devia falar. Não, mas você está certo, na verdade. Você está certíssimo nisso. Na verdade, se não tem queixa, não tem que mexer. Eu falei do cisto, né, de uma cantora minha que tem cisto. Ela chegou para mim, sambista, chegou após carnaval, então ela estava com um edema enorme. O otorrino viu o edema, eu fui diminuir o edema, a gente fez um trabalho, ela recuperou muito rápido. Aí foi fazer o exame de novo. Então não era o edema, na verdade ela tinha cisto, ela não tinha sido diagnosticada antes. A pergunta que eu fiz, isso te incomoda? Não. Falei, porque a tua qualidade vocal, o teu produto de performance, é isso. Eu acho que se você tirar isso, não vai ser mais você. Né? E ela vive hoje, tá ótimo, entendeu? Então, essa coisa da queixa, você tem toda a razão. Tem que ter queixa, tem que incomodar. Se não incomodar, não é o médico nem o fonoaudiólogo que vão mudar isso. Na verdade, o fonoaudiólogo que eu acredito, que eu acho que eu sou, é aquele fonoaudiólogo que, primeiro, não muda nada. Ele vai trabalhar com o que a pessoa está querendo. Ou seja, não é o meu ponto estético que vai prevalecer em relação ao ponto estético do cantor. Mas eu tenho que entender o que ele quer para ver se é possível dentro da ferramenta, as ferramentas que eu tenho, se eu vou conseguir promover aquilo ou não. Mas o que você falou de queixa é fundamental. Se não tiver queixa, por que eu vou mexer? Eu já dizia minha avó, vai no médico muito, vai achar, você está procurando muito, né? Vai acabar achando, procura muito ar. E acaba achando uma coisa que, sabe, não ia fazer a menor diferença. Ia tirar aquela qualidade. Tirando aquela qualidade, o cantor não é mais aquele cantor. E aí a gente vai ter um problema, porque não dá para botar de volta. Né? Mas eu sou extremamente igual a você, eu penso da mesma maneira. Se vai procurar o fonoaudiólogo, Lenine, vai procurar por causa de uma indicação. Normalmente me vem por indicações de otorrino. Quando o cantor chega, só um minutinho, só para fechar, quando o cantor chega para mim, eu mando assim, olha, se é cantor, já foi no professor de canto? Já foi no otorrino? Porque eu acho que tem que ter queixa. Desculpa. Não, tranquilo. O Anderson tinha uma pergunta que ele falou, Thiago, minha pergunta acabou de ser respondida, mas eu não eles falaram tanta coisa que eu queria que você... Anderson, tá escutando? É que você trava de vez em quando aí, Thiago. A sua pergunta, Thiago. Vou falar devagarinho. O Anderson, eu queria que você... Você queria que eu... Sim. Anderson, pode falar. Não, você estava falando e a sua frase cortou nessa parte. Então, a minha pergunta foi justamente o que o Reinaldo acabou de falar. Né? Isso. Tá ótimo. Entendi. A minha pergunta foi justamente o que o Reinaldo acabou de falar, né? Porque... Vou falar, hein? Vou falar. Pode falar, porque tem muitas pessoas que apresentam rouquidão e apresentam uma voz soprosa. E apresentam uma voz soprosa, mas elas não reclamam disso, a voz falada principalmente, e quando cantam não sente nenhum desconforto. Então ele acabou de responder com o que o Lenine levantou, e então foi isso. Tem problema. Na verdade tem que ter queixa. Se tiver queixa, tem problema. Se não tiver queixa, não tem problema. Nem o Miles dele, porque o Miles dele tinha uma voz que era uma coisa assim horrível, né? Ainda bem que ele tocava trompete. Gente, eu não sei se o Paulo Vitor, que está acompanhando, tem algum comentário do pessoal que está ao vivo no Facebook. De qualquer forma, olha, que assunto, eu acho que renderia muitas outras coisas. Fico muito feliz. O Paulo Vitor falou que tem uma pergunta. Pode falar ou pode postar ela aqui, Paulo. A gente já está nas considerações finais. Como diria minha avó, do meio por fim.
mas acho que já foi respondida, mas vou postar, beleza, coloca aí as pessoas, a Daniela Amaral, que é cantora lá de São Paulo, muito interessante. Então, há fendas naturais em algumas mulheres, que podem não fechar. Entendi bem? A fenda causa fadiga, não voz soprosa. É isso? Confere? Posso responder? Por favor. Daniela, até vi, eu estava acompanhando também aqui a live no meu telefone, eu vi que você tinha feito essa pergunta. Tem fendas naturais que não se fecham mesmo, mas a fadiga pode dar nessa fenda natural, mas normalmente, talvez eu tenha me expressado mal no início, ela vai dar a fadiga quando a fenda ela é maior, não é a natural, é a médio posterior. Então, isso é um desequilíbrio muscular. E assim, a voz é soprosa, quando eu tenho fenda, essas fendas médio posterior. As fendas naturais não necessariamente vão dar uma soprosidade, é só uma estrutura fisiológica mesmo que está lá, como a Lenine falou, está lá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Professor Reinaldo, eu vou fazer a última pergunta, que é uma curiosidade. Agora, ela não é só do mundo do canto, ela é genérica, assim. E, obviamente, ela daria muito pano para manga, mas, assim, no cômputo geral, o brasileiro cuida da voz? Não. Não. Não, porque eu acredito que isso tem uma relação com a alimentação, tem uma relação com horas de sono, tem uma relação, né? Nossa, tem relação com tudo, Thiago. Na verdade, assim, daria para umas 3 lives. Eu também atendo professores, né, que vão fazer concursos públicos, que vão passar para um município e tal, e normalmente esses professores vão no otorrino e descobrem que tem alguma coisa. E aí, essa descoberta significa que ele está comendo mal, está dormindo mal, está fazendo um monte de coisa que está afetando a voz. Como não era uma coisa para ser laudada, enfim, ele estava com os sintomas, mas não estava se preocupando. Porque chegava às férias, tudo bem, voltava mais ou menos ao normal. Aquelas lesões antigas. Quando esse cara vai se preocupar, muda a vida dele. Que ele vai se alimentar melhor, vai dormir melhor, blá, 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 blá. E aí passa no concurso e está lá na parte de perícia, acaba passando. O que me preocupa é que depois depois da perícia, eu não sei se ele continua. Que normalmente eu nem acompanho depois, eu acompanho até esse momento, né? Eles ficam felizes, vou voltar, eu sei que não. Mas, normalmente, a pessoa não faz isso, ela não cuida. Ela só vai cuidar mesmo quando ela está muito ferrada. Aí ela entende isso. E quando tem cantores mesmo, cantores profissionais, eles sabem do trabalho do professor de canto, do otorrino, do fonoaudiólogo, e ele vai procurar cada um de nós nos momentos que ele tem a queixa. Acho que essa levantada de bola que você fez, Lenine, é fundamental. Se eu tenho queixa, eu vou. Se eu não tenho queixa, eu verifico primeiro se a técnica que está desajustada, eu entendo que o professor de canto que vai resolver isso melhor do que qualquer um de nós. Mas se tiver queixa, cara, nós 3 vamos fazer. Normalmente, por exemplo, o cantor com queixa, Ira da Noite, ele vive da sua arte, raramente, mas muito raramente, nesses 26 anos, talvez nem numa mão, eu tenha contado a necessidade de eu dizer, pare de cantar, vai descansar. Por que eu não falo isso? Porque se ele parar de cantar, ele vai perder tônus muscular. Se ele perder tônus muscular, além da alteração, ele vai ficar com outro problema, vai demorar pra caramba para voltar. Então, eu prefiro analisá-lo, verificar quais são as ferramentas, quais são os procedimentos, prescrever esses procedimentos para que ele possa continuar cantando com cuidado e se recuperando. Eu costumo dizer o seguinte, para eu tratar voz, eu só posso tratar voz com som. Eu trato voz com voz, não trato voz com silêncio. Se eu tratar a voz com silêncio, eu estou tirando as fibras que estão treinadas. Cara, dá um trabalho, né? Lenine deve saber disso. Dá um trabalho enorme treinar um sujeito. Se ele parar de treinar, ele vai perder potencialidade, vai perder elasticidade, vai perder tudo. Então, ele precisa estar sempre cantando. Então, eu penso dessa maneira. Se a pessoa está com queixa e está com problema, eu vou dar procedimentos para que ela possa continuar cantando e se tratando com som, com voz. Voz se trata com voz, com a sua própria voz. E uma coisa que você falou logo no início, que agora que eu lembrei, voz é emoção. Então, se eu estou triste, a minha voz vai ter um impacto. Se eu estou muito alegre, também vai ter um impacto. Eu tenho que lembrar disso na hora da performance. Eu tenho que lembrar que o meu resultado vai depender de como eu estou emocionalmente, porque a minha voz vai representar isso. Então, é isso. Sei lá, é isso. Estou falando demais. Muito bom, muito bom. Bem,
eu gostaria muito, 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 muito de agradecer. Foi um bate-papo aqui. O Paulo Vitor falou que tem uma última pergunta, mas é a última mesmo, hein? Aquela saideira mesmo. Não é a primeira saideira, não. Vai lá, Paulo Vitor, coloca aí. Por conta do horário do pessoal. Henrique Machado, se sim, como foi... pergunta, nessa vida de vocês, já se depararam com baixos profundos? Aí vem, se sim, como foi a experiência? Musculatura, abertura. Interessante que é o extremo oposto do mito do falsete, né? Então, quem quer responder essa daí? Professor Lenine? Deixa com o Lenine. Embora, já estou me colocando. Embora os baixos tenham falsetes muito bons, geralmente. Agora, os baixos são uma minoria, na verdade. Os baixos profundos, são uma minoria nos países mais quentes, nos países mais tropicais. Existe uma relação entre registro vocal, agora eu estou me referindo ao tipo de voz, né? Baixo, barítono, tenor, vozes graves e vozes agudas. Existe uma relação entre o tipo de voz e clima. Imagina que loucura isso. Os países nórdicos, os países frios, têm uma quantidade muito maior de mulheres e homens com vozes graves, contraltos e baixos. Países de invernos glaciais de 30 graus abaixo de zero, por exemplo, como a Rússia, é o grande histórico e o berço dos baixos, e baixos profundos, e baixos cantantes, que nós conhecemos históricos. Isso, obviamente, não quer dizer que não vai ter baixos no Brasil, mas, em termos estatísticos, nós temos menos baixos, né, do que esses países acima lá da linha do Equador, lá mais frios. E nós temos mais tenores, nós temos mais sopranos. Agora, existe um aspecto muito interessante da voz, que toda vez que você vai falar sobre baixo, ou sobre qualquer registro vocal, mas você vai perguntar, como o Paulo perguntou sobre, não sei se foi ele, na verdade, perguntou sobre características físicas, né, ou características sonoras. E, na verdade, existem outras características que são interessantíssimas, que acompanham o tipo vocal, que são características emocionais ou características psicológicas, que são recorrentes. Então, várias piadas, por exemplo, anedotas assim, internas do campo dos cantores, dos músicos, que acontecem, que se contam sobre tenores ou sobre baixos ou sobre sopranos, é porque existem atitudes psicológicas ou hábitos ou emocionais que são recorrentes nessas vozes. Porque é um conjunto, né? Um total que está ali, físico, mental, emocional e o tipo de voz. Então, os baixos são conhecidos por serem assim calmos e fleumáticos e não se importam, não terem grandes crises vocais, né? Então, sempre na boa. Tem aquela piada, já que nós estamos na última pergunta, vamos fechar com ela, aquela piada muito legal das vozes, o que é que cada voz pensa quando está cantando. E aí, bom, tem até uma parte que é meio pornográfica, eu não vou contar, mas o soprano, ele pensa no aplauso. O tenor, ele pensa no cachê. E o barítono pensa no apoio, sempre, postura, apoio. E o baixo, ele pensa na pescaria do fim de semana, em qualquer coisa, menos do que está acontecendo no momento. Muito bom, professor. Olha, essa pergunta foi do Henrique Machado. O Henrique é nosso professor lá na Escola de Música da Rocinha, de clarineta, e também é um super compositor e regente também. Queria realmente, de coração, agradecer a vocês. Foram 2 horinhas assim que voaram. Esse assunto realmente ele rende bastante coisa. E reforçar a Escola de Música da Rocinha, passar dessa maré que a gente está aí, está de portas abertas para vocês e para conhecerem o nosso trabalho, junto com a nossa grande regente, Valéria Correia, que está lá. E, enfim, agora eu queria que cada um aí encerrasse um cadinho, falasse suas considerações para a gente encerrar.
Quem começa? O Anderson que é o mais novo. Vai lá, Anderson. Eu prefiro ser o último, hein? Fala logo. Entendeu? Que eu já estava preparado aqui só para desligar a live e... Tá bom. Então, deixa eu falar então rapidinho. Vamos lá, Reinaldo. Primeiro, foi um prazer mesmo. Eu espero ter podido contribuir com essa discussão. Eu espero ter, de repente, com a minha fala, ter despertado queixas, né, que essas queixas sejam pesquisadas, enfim. Como eu falei anteriormente, além do Núcleo Ateliê Arte da Voz, a gente também tem uma atuação mais social no Núcleo Ateliê é consultório particular, mas eu tenho uma clínica escola lá na Veiga de Almeida, na Praça da Bandeira, e temos vaga para clínica de voz. Então, sempre que alguém precisar de um trabalho nesse sentido, vai encontrar lá também com preço bem mais em conta, tá bom? É isso, só quero agradecer, mandar um beijo para a Valéria. Valéria é uma amigona enorme, assim, uma amiga de mais de 20 anos, que eu amo muito, a Valéria, tá bom? Que beijo legal, em todo. que Prazer dividir isso com vocês, assim, professor Lenine, sensacional, Anderson, muito legal, e Thiago, super simpático, e muito obrigado por toda a atenção que você deu. Pô, obrigado. Professor Lenine. Bom, antes de mais nada, quero agradecer, Thiago, brigadíssimo pela oportunidade, foi muito gostoso esse tempo aqui, conhecendo vocês e discutindo esse assunto, que é fascinante mesmo. E obrigado, Reinaldo, pela aula magna. E eu estou há pouco tempo no Rio de Janeiro, na verdade, morando no Rio de Janeiro. Eu tinha combinado já com o Anderson de ir lá um dia conhecer o trabalho, conhecer a escola de música e tal. Aí veio essa distopia toda, né? E nós ficamos um pouco limitados. Mas eu só quero terminar minha fala chamando atenção para um assunto que já foi citado aqui. Nessa pandemia, realmente algumas das pessoas que estão em situação mais frágil são os músicos, são os artistas. E cantores, eu acho que de todos os artistas, vão ser as últimas pessoas que vão voltar com toda a liberdade a atuar, né, nos palcos e com o público, pelos motivos óbvios. Porque a transmissão da doença está ligada ao ato de respirar e cantar e tudo. Então, eu queria chamar a atenção para que quem puder ajudar, né, tem um bocado de projetos aí que estão tentando ajudar essas pessoas que, de repente, ficaram sem trabalho, sem onde se apresentar, sem como ter subsistência. Então, quem puder ajudar, R$10, assim, faz toda a diferença. É isso aí. Verdade, professor. Obrigado. Anderson, agora é a sua vez. Agora não tem como fugir, né? Eu também gostaria de agradecer o momento, né? Um momento de aprendizagem com pessoas simpaticíssimas. E é isso, né? Acho que é sempre um bom momento para a gente se informar, para a gente colher informação, para a gente não colher desinformação, né? Então é isso. Gostaria de agradecer mesmo e a gente se encontra na próxima, né? Maravilha, gente. Muito obrigado. Às 19 horas, a gente tem a última live de hoje, que é com a Geórgia Câmara falando sobre o universo da percussão e do ritmo. Para vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Um abraço forte em todo mundo. Tchau, gente. Obrigado.